Então vamos lá. Vamos agora falar sobre um outro assunto, que é a garantia da execução contratual. Artigo 96 da nova Lei de Licitações. O artigo 96 ele dispõe o seguinte: a critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante: a nova lei mantém a mesma lógica que nós já conhecemos da 8666. Ou seja, a exigência de garantia, ela é facultativa. Eu, quando faço o planejamento da minha contratação, a depender das características do objeto, das características da execução do objeto, eu posso exigir ou não a garantia da execução contratual. Tá? Só que tem um porém. Se eu exigir a garantia da execução contratual, eu tenho que dispor isso no edital da licitação. Eu não posso fazer a licitação e depois, na hora de assinar o contrato, exigir da empresa do nada a garantia. A gente já sabe que a empresa, quando ela participa da licitação, ela já tem que conhecer todas as regras, inclusive da execução contratual. E fato, se eu exijo a garantia da execução contratual, isso, de certa forma, vai onerar a empresa. Então, isso certamente vai majorar o preço do futuro contrato. Tá? Então, a gente tem que ponderar se é pertinente ou não exigir a garantia da execução contratual. Indo um pouquinho mais além, quando eu faço essa exigência no edital, a princípio, eu não posso exigir da empresa qual é a modalidade de garantia que ela vai prestar. Eu exijo a garantia no edital, mas a modalidade, quem vai escolher é a empresa contratada. Isso está muito claro aí no parágrafo 1º, né? Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Quais são as modalidades? Aquelas que a gente já conhece também, aqui não tem nenhuma novidade, né? Pode ser calção em dinheiro ou em títulos da dívida pública. Pode ser seguro-garantia ou fiança bancária. Tá? Então, eu tenho na legislação essas três modalidades de prestação de garantia. Eu lá no edital eu não posso fixar a modalidade de garantia. Eu vou exigir ou não a garantia, e se eu exigir a garantia, quem escolhe a modalidade é a empresa. Vamos imaginar, a empresa está com dinheiro, está com bom fluxo de caixa. Se ela preferir fazer calção em dinheiro, ela vai lá e vai escolher essa modalidade. Agora, o que a gente mais encontra na prática é o seguro-garantia ou a fiança bancária. Eu arriscaria dizer que o que a gente mais encontra hoje é o seguro-garantia, ou seja, uma apólice de seguro, né? A empresa contratada, ela contrata uma seguradora, essa seguradora faz uma apólice que tem como vigência a mesma vigência do instrumento contratual, garantindo ali a execução desse contrato administrativo. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou adimplemento pela administração. Tá? Então, esse é um ponto importante que dá garantia aí, né? Dá uma certa garantia, diminui o risco da empresa contratada. Esse é um ponto bacana trazido pela nova lei. O edital fixará prazo mínimo de 1 mês, contado da homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado, quando optar pela modalidade prevista no inciso 2, que é o seguro-garantia. Tá? Isso não tem disposto na 8666. Uma grande discussão que nós tínhamos na 8666 era justamente em que momento que a empresa tem que apresentar a garantia. Tá? Então, como é que a gente trata isso no 8666? Olha, geralmente, quando da assinatura do contrato, a empresa apresentava lá a garantia na modalidade que ela escolheu. Algumas empresas alegavam o seguinte: olha, o meu banco só vai me dar a garantia se eu apresentar o contrato assinado. Então, isso gerava algumas pendências aí, como a lei 8666 não dispunha nada sobre isso, né? Cada órgão tratava da sua forma, tinha órgão que dava prazo de 15 dias após assinatura, então a coisa ficava um pouco solta. A partir de agora, não.
a partir de agora, quando utilizarmos a nova lei, o prazo está muito bem fixado ali, né? Homologuei a licitação, se o edital exige garantia, o seguro garantia, se for a opção da empresa, a empresa tem que apresentar em até, né, no prazo mínimo de um mês. Ela tem um prazo, né? Eu vou dar um prazo mínimo de um mês para a empresa justamente providenciar, mas tem que ser esse prazo anterior à assinatura do contrato, para que a empresa possa providenciar junto à seguradora a sua apólice de seguro-garantia e apresentar à administração. Então, é assim que funciona a questão do prazo para o seguro-garantia. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a administração, inclusive multas, prejuízos e indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações. Então, uma dúvida também que surgia muito é, afinal de contas, para que serve essa garantia? Eu estou exigindo uma garantia da empresa, mas eu vou usar essa garantia em que situações? Vamos imaginar que a empresa descumpriu algum ponto do contrato e que eu tenho que aplicar uma sanção pecuniária, que é a multa. De onde eu vou extrair o valor da multa? Da garantia. Ah, a empresa gerou um dano à administração, gerou um prejuízo, eu preciso ser indenizado. É da garantia que eu vou extrair esses valores, não é? Então, nós temos aqui, o prazo de vigência da pólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência mediante a emissão de respectivo endosso pela seguradora. Então, a gente já sabe que eu posso ter um contrato lá de 12 meses, 24 meses, 36. Então, fiz um contrato. Quando a empresa, né, antes de assinar o contrato, ela tem que apresentar lá a garantia da execução. E se for seguro garantia, a pólice de seguro tem que cobrir toda a vigência contratual. Tá? Então, se o contrato for renovado, tem que ser ou faz uma nova apólice ou endossa aquela apólice originalmente pactuada. O seguro garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas. Então, continua ali o seguro garantia em vigor. E nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto. Então, a gente está falando, né, de tipos de contrato. Eu mostrei para vocês que existem agora os tipos de contrato, né, serviço contínuo, que já existia na 8666, e o fornecimento contínuo. A gente vai falar dos prazos, mas eu já adiantei que esses contratos podem ter prazos originalmente pactuados por até 5 anos, podendo prorrogar ainda por até mais 5. Tá? Então, nesse caso, vamos imaginar que eu fiz um contrato de 12 meses, mas é um serviço contínuo. Eu fiz uma apólice de seguro-garantia por 12 meses. Só que esse contrato pode sendo prorrogado por até 120 meses. Né? Então, eu tenho que ter a apólice de seguro cobrindo todo esse período contratado. Então, aqui não é nenhuma novidade trazida aí pela nova lei. Aí vem uma questão importante, que é a seguinte: qual é o valor da garantia? Né? Como é que a gente vai exigir? Até que preço eu posso exigir? Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% do preço inicial do contrato. Autorizada a majoração desse percentual para até 10%, desde que seja justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. Ou seja, esse texto é muito parecido com o texto da 8666. A regra na 8666 já era essa. Ou seja, em regra, eu posso exigir garantia de até 5% do preço total do contrato. Em alguns casos excepcionais, de acordo com a complexidade técnica do objeto e os riscos envolvidos, pode ser que eu tenha necessidade de exigir mais. E aí eu posso exigir até 10%. Mas isso precisa ser justificado nos autos do processo administrativo. E o parágrafo único traz um ponto importante também. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos com vigência superior a 1 ano, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para a definição
e aplicação dos percentuais previstos no caput deste artigo. Porque qual é a lógica aqui? A lógica é a seguinte: nós não falamos de prazos ainda, não chegamos lá, mas eu já levantei para vocês. Olha, serviços e fornecimentos contínuos, pode ser que eu celebre já por até 5 anos. Né? Só que, se eu tenho um contrato de um valor significativo, se eu pego o valor anual e multiplico por 5, o preço original desse contrato é muito alto. Não é? Vamos imaginar aqui um preço contratado de R$ 1 milhão para um ano. Se eu formalizo esse contrato por 5 anos, eu estou falando de um contrato de R$ 5 milhões. E aí, na hora de eu exigir lá no edital da licitação, eu coloco a garantia da execução de 5%, se a empresa tivesse que prestar 5% sobre o valor total dos 5 anos do contrato, isso ia ficar muito pesado para a empresa. Então, a lei foi bem clara ali. Você vai pegar o valor anual. Tá? Então, os 5% são sobre o valor anual do contrato. Tá? Isso dá uma tranquilidade, porque esse é um dos pontos que a Lei 8666 não trata. Mesmo porque a lógica do 8666 é que a contratação seja feita por apenas um ano. Né? Logo, aqui na nova lei, já que a gente tem essa prerrogativa de contratar por um prazo maior, a gente precisa ter esse parâmetro. Vem cá, eu vou utilizar como cálculo o contrato todo ou o preço de um ano? Então, fica bem claro aqui, o preço de um ano. Tá? Tem umas perguntas aqui no chat, deixa eu ver aqui. Elisângela colocou aqui. Hoje é comum ocorrer a assinatura do contrato em prazo inferior a um mês da data de homologação. No caso de seguro-garantia, só poderá assinar o contrato após o recebimento da apólice? Essa é uma questão importantíssima, né, Elisângela? Se a gente for seguir à risca o que está na lei, eu preciso dar um prazo de pelo menos um mês para a empresa apresentar o seguro-garantia. E como ela tem que apresentar antes da assinatura do contrato, numa interpretação literal, significa que eu só poderia assinar o contrato, no mínimo, depois de um mês da homologação. O que é muito ruim, no meu ponto de vista, né? Porque a gente tem pressa, a gente tem urgência em determinadas contratações. Muitas vezes não dá para esperar esse um mês. Então, sinceramente, Elisângela, eu acho que isso aí, na prática, vai ser flexibilizado. Isso é o que eu acho, tá? Porque se a gente realmente for seguir a risco o que está disposto ali, teria que esperar sempre pelo menos um mês. A não ser que a empresa fale, não, não vai ser seguro garantia, vai ser calção em dinheiro ou fiança bancária. Aí eu não precisaria esperar um mês. Mas toda vez que a empresa optar pelo seguro garantia, ter que esperar um mês pode ser prejudicial à administração. E eu acho que isso precisa ser sopesado na prática. Então, tenho para mim que, na prática, em determinados casos, certamente, vários órgãos públicos vão justificar e vão acabar formalizando o contrato antes. Agora, resta saber como os órgãos fiscalizadores vão entender isso aí. Então, em alguns pontos da nova lei, que são esses pontos mais polêmicos, eu costumo dizer que nós vamos ter que esperar as cenas dos próximos capítulos, porque nós não sabemos ainda como vai ser a atuação dos órgãos fiscalizadores. Tá? Então, assim, no meu feeling, no meu entendimento, certamente muitos órgãos públicos vão justificar a urgência da contratação, a urgência de suprir a sua necessidade, para não ter que aguardar aí os 30 dias estabelecidos para o seguro-garantia. Tudo bem? Aí vamos lá, continuando aqui. Artigo 99. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, o que é contratação de grande vulto na nova lei de licitações? Contratação de grande vulto na nova lei de licitações são aquelas acima de 200 milhões de reais, originalmente. Só que esse valor, mais uma vez, né, lembrando, esse valor acabou de ser atualizado agora pelo decreto 10922, no dia 1º de janeiro. Agora foi para 200, eu nem me lembro agora, acho que é 214 milhões, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, é isso que é contratação de grande vulto. Então, nessas contratações, poderá ser exigida a prestação de garantia. Nesses casos, eu, administração pública, eu vou exigir a modalidade que obrigatoriamente será o seguro garantia, só que agora vem a grande novidade sobre garantia da execução, que é a tal cláusula de retomada.
prevista no artigo 102, em percentual equivalente a até 30% do preço inicial do contrato. O que é essa cláusula de retomada? A cláusula de retomada é o seguinte: se eu entender pertinente, né, nas contratações de obras e serviços de grande vulto, eu posso exigir a garantia da execução contratual obrigatoriamente no seguro-garantia, com cláusula de retomada. Essa empresa, quando ela for participar da licitação, ela já tem, né, provavelmente, que se preparar, né, com contato com seguradoras, até para que a empresa possa precificar o objeto para apresentar sua proposta, ela já tem que consultar as seguradoras para ter uma ideia do montante financeiro que ela vai ter que gastar com a seguradora. Por quê? Se ela ganhar a licitação, ela vai ter que apresentar essa apólice de seguro. E durante a execução contratual, se porventura, no meio do contrato, a empresa não der conta da execução da obra ou do serviço de engenharia, quem assume é a seguradora. É o que lá fora é chamado de stepping rights. Ou seja, eu tenho um contrato com uma empresa de obra ou serviço de engenharia. Essa empresa contratou uma seguradora e, para isso, ela apresentou uma apólice de seguro-garantia com cláusula de retomada. O que significa dizer que, se essa empresa não der conta do objeto, se no meio do contrato ela não conseguir executar o objeto, a seguradora assume. Aí a seguradora vai assumir e provavelmente vai contratar uma empreiteira, uma outra empresa, para dar conta do remanescente daquela obra. Tá? Então, isso é o seguro com cláusula de retomada, conhecido como stepping right. Isso não existe na 8666, é uma novidade trazida pela nova lei de licitações. O artigo 102 ele fala assim: na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação de garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato. Hipótese em que: 1. A seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente. Ou seja, se eu faço um contrato e eu exijo o seguro-garantia com cláusula de retomada, a seguradora também vai fazer parte do contrato. Ela também vai assinar o contrato. E mais, olha aqui, ó. Opa, passei direto. Vamos. Se a seguradora, eventualmente, pode assumir a execução do contrato, caso a empresa contratada aborte lá na missão, né, não entregue o objeto plenamente, essa seguradora ela tem que ter condições de acompanhar a execução. Então, ela vai ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal, ela vai poder acompanhar a execução do contrato, ela vai poder ter acesso à auditoria técnica e contábil, ela pode requerer esclarecimento ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento, ou seja, essa seguradora ela precisa ter acesso a esse tipo de informação. Por quê? Porque pode ser que lá na frente ela tenha que assumir a execução do restante da obra. Então, a lei traz não vou chamar de benefício não, mas essas garantias para a seguradora. A emissão de nota de empenho em nome da seguradora ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato será autorizada desde que demonstrada a sua regularidade fiscal. Então, foi o que eu disse, olha, eu contratei a empresa A, exigi seguro com cláusula de retomada. A empresa A foi lá, na hora do momento da assinatura, apresentou à seguradora a apólice de seguro, a seguradora assinou esse contrato como empresa interveniente, e se porventura a empresa A, que é a empresa que realmente foi contratada, não der conta da execução da obra ou do serviço de engenharia, a seguradora vai assumir. Só que muitas vezes a seguradora não tem know-how, não tem expertise, na maioria das vezes, inclusive, né, para executar por conta própria a obra ou serviço de engenharia. Ela certamente vai pegar no mercado uma empresa parceira, uma empreiteira parceira, para executar o restante da obra. Tá? Então, nesse caso,
ela vai indicar essa empresa para a conclusão do contrato. E caberá à administração verificar a regularidade fiscal dessa empresa que vai ser indicada pela seguradora. Então, a seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato total ou parcialmente. É um reconhecimento da nova lei de licitações que a seguradora, o negócio da seguradora não é construir. O negócio da seguradora é serviço de seguro. Então, ela provavelmente ela vai subcontratar alguém para executar totalmente esse objeto. Tá? Continuando aqui, na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes disposições. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, ela estará isenta da obrigação de pagar a importância assegurada, o prêmio da apólice, porque ela executou. Então, a lógica qual é? A seguradora entrou como interveniente, a empresa A, que foi a empresa contratada, não deu conta, a seguradora foi lá, assumiu, executou o objeto, seja de forma própria ou com uma empresa que ela indicou, executou plenamente o objeto, beleza, ela não precisa pagar o prêmio, ela entregou o objeto à administração. Agora, caso a seguradora não assuma a execução do contrato, ela pagará a integralidade da importância que foi segurada indicada na apólice. Tá? Então, nós temos aí essas duas possibilidades em relação à garantia da execução contratual com cláusula de retomada. Pessoal, está claro para vocês? Está todo mundo acompanhando aí? Deem um feedback. O Wilton fez uma pergunta aqui. E a questão do contrato personalíssimo? Na verdade, aqui a lei abre essa possibilidade, é uma possibilidade legal. Por isso que o contrato foi formalizado com uma empresa com a interveniência de outra, né? Por isso que a seguradora tem que assinar o contrato como interveniente. Então, à medida que se eu assino o contrato com a empresa A somente, eu não teria essa possibilidade. Mas nesse caso, a lei previu que, nesse caso que eu exijo cláusula de retomada, a empresa A assina o contrato como empresa contratada, porém eu tenho uma assinatura no instrumento contratual da empresa interveniente, o que a autoriza, né, no caso de inadimplemento da empresa A, que foi a contratada, e a execução do contrato. Tá? Então, deixa eu passar aqui no chat para ver se tem mais alguma questão bacana que vocês estão acompanhando bem. Agora, artigo 103. O artigo 103 fala da alocação de riscos no contrato. O que a gente tem lá no artigo 103? O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado, ou daqueles a serem compartilhados. Então, vocês vão se lembrar que quando eu falei do planejamento da contratação, eu mostrei a diferença para vocês de mapa de riscos, que é o que nós temos na IN 05 de 2017, e matriz de riscos, que é trazido pela nova lei de licitações. São coisas completamente diferentes. Então, só para a gente lembrar, quando a nova lei de licitações, ela dispõe, no artigo 18, que nós precisamos fazer o planejamento da contratação e que dentro do planejamento nós precisamos fazer a análise de riscos, o que é a análise de riscos do planejamento da contratação, que é feito no planejamento da contratação? É eu procurar, ainda no planejamento, identificar os possíveis riscos que podem acontecer e que podem impactar negativamente a minha contratação. Podem ser riscos na fase de planejamento, podem ser riscos na fase de seleção de fornecedores, ou pode ser risco na fase de gestão contratual. E qual é a ideia dessa análise de riscos? Tentar mitigar a ocorrência desses riscos. Só tem um problema. A nova lei de licitações, ela fala dessa necessidade de fazer análise de riscos no planejamento, mas ela não diz qual o instrumento que eu vou utilizar para fazer essa análise de riscos. Então, quando eu falei para vocês isso lá, nos dias anteriores no nosso curso, eu mostrei para vocês um mapa de riscos que não existe na nova lei, mas que o modelo está no anexo da IN 05.
E por que eu gosto muito de mostrar aquele mapa de riscos? Porque ele demonstra exatamente o que é análise de risco e é uma ótima ferramenta que nós podemos utilizar, pelo menos para começar. Se vocês fizerem um curso de gestão de riscos de contratação pública, vocês vão ver que existem diferentes técnicas para analisar riscos. Tá? Esse mapa da IN05 é o basicão. A partir dali, a gente vai só aperfeiçoando. Tá? Então, esse mapa de riscos que eu mostrei para vocês na fase de planejamento é o básico, tá? Para a gente começar a tratar risco. E ali, o que eu tenho naquele mapa de riscos? Posso ter um processo de identificação de vários riscos, e para cada risco eu tenho que designar ali, né, qual é a probabilidade do risco acontecer, qual é o impacto, qual é a atividade ou ação preventiva e ação de contingência. Então, é isso que eu tenho que delinear na análise de riscos. Então, isso é o mapa de riscos, isso é uma coisa. O que eu estou falando aqui, ou melhor, o que a lei está dispondo aqui no artigo 103 é uma outra coisa. É a matriz de alocação de riscos, cuja definição está lá no artigo 6º, eu já mostrei para vocês. A matriz de alocação de riscos, ela tem a ver, sabe com o quê? Com o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, a matriz de alocação de riscos é uma cláusula contratual definidora da alocação de riscos para que a gente possa tratar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato ao longo da sua vigência. E aí eu mostrei para vocês, vocês vão se lembrar que eu mostrei um modelo de matriz de alocação de riscos que foi apresentado pelo pessoal da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Vocês se lembram do risco geológico que eu mostrei? Vou contratar uma obra, essa obra tem escavação, eu tenho um risco de ter que escavar, na prática, ter que escavar uma quantidade maior, um volume maior de terra do que aquele que foi previsto no projeto básico. Isso vai atrasar a obra, isso vai aumentar o custo da obra, e aí, quem assume isso? Depende. Depende de para quem eu aloquei esse risco. Em geral, se eu faço uma matriz de alocação de riscos, esse tipo de risco eu aloco para a empresa. Então, se eu aloquei esse risco geológico para a empresa, se a empresa, na prática lá, ela tem que escavar mais terra do que foi projetado, o risco é dela. Logo, ela não pode pedir a revisão do preço para reequilíbrio econômico-financeiro. Isso foi alocado como risco dela. Tá? Então, essa é uma novidade trazida pela nova lei de licitações. No cenário de contratações públicas no Brasil, isso não é tão novo assim, porque isso existe na lei das estatais. Então, os contratos que a Petrobras faz, a Eletrobras, os grandes contratos, todos eles têm matriz de risco, tá? Todos não, não vou dizer todos, não vou dizer 100%, mas muitos deles têm matriz de risco para essa alocação de riscos entre as partes. Então, só para deixar clara, essa distinção entre mapa de riscos e matriz de riscos são objetivos completamente diferentes, tá? Deixa eu ver aqui. Agora chegamos no prazo de duração ou no prazo de vigência, na duração dos contratos. Artigo 105. A duração dos contratos regidos por esta lei será prevista em edital e deverão ser observadas no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar um exercício financeiro. O que a gente tem aqui? A gente tem algo diferente da 8666. Olha, um dos problemas que nós temos na 8666 é a interpretação que é conferida ao artigo 57. Na verdade, no meu entendimento, tá? No meu entendimento, o texto do artigo 57 foi muito mal redigido. Porque o artigo 57 da 8666, ele dispõe o seguinte: a duração de um contrato administrativo é adstrita à vigência dos créditos orçamentários. Os créditos orçamentários têm vigência dentro do exercício financeiro, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Não é isso? Então, se a gente interpreta literalmente esse texto do artigo 57, significa que, se eu licito um objeto em outubro, homologo a licitação em novembro,
assina o contrato em novembro, o prazo do contrato tem que ficar adstrito à vigência dos créditos orçamentários. Esse contrato não poderia ultrapassar o dia 31 de dezembro. O que, na verdade, na boa, é uma aberração, né? Não tem lógica nenhuma isso. Então, já tem um entendimento pacificado há muitos anos da AGU, orientação normativa da AGU, se não me engano, orientação normativa 11, que já tem bastante tempo. Nessa orientação normativa, que já é um entendimento também consolidado pelo TCU e por vários outros órgãos fiscalizadores, o entendimento é o seguinte: não precisa o contrato ser rescindido no dia 31 de dezembro, mas eu preciso seguir em regra o princípio da anualidade, que eles chamam, né? A regra da anualidade. Então, com base nesse artigo 57 da 8666, os órgãos fiscalizadores passaram a aceitar contratações feitas por 12 meses, independentemente do dia 31 de dezembro. Ou seja, se eu licito e contrato uma empresa em novembro de 2021, esse contrato, vamos supor que seja uma prestação de serviços, pode ultrapassar o dia 31 do 12. Ele pode ter 12 meses, ou seja, ir até novembro de 2022. Tá? Então, esse entendimento a gente já usa há bastante tempo. Tá? É a tal da regra da anualidade. E aí, então, essa é a regra. A regra é que, então, na 8666, eu formalizo um contrato por até 12 meses. Eu posso, na 8666, formalizar um contrato por um prazo maior, em caráter excepcional, desde que justificado. Isso está na orientação normativa da AGU, isso é muito bem feito aí por vários órgãos públicos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu fui fazer o planejamento da contratação do serviço da Microsoft lá para o TCE. O serviço da Microsoft, no caso, é a disponibilização, manutenção e assistência das licenças de softwares. Quais softwares? Sistema operacional Windows, sistema Office, tá? Quando a gente foi fazer o planejamento da contratação, a gente montou o planejamento pensando em contratar por 12 meses. Tá? Quando a gente foi ao mercado consultar preço com as empresas representantes da Microsoft, todas elas falaram que usualmente no mercado é muito mais vantajoso fazer a contratação por 36 meses, sai mais barato. E aí, então, o que nós fizemos? Se é mais vantajoso para a administração fazer por 36 meses, nós justificamos isso no processo, juntamos lá as propostas para 12 meses e para 36 meses, mostramos ser muito mais vantajoso contratar já de imediato por 36 e assim o fizemos. Tá? Algo parecido aconteceu no TCE quando a gente foi contratar a solução de internet. E as empresas tinham que fazer um investimento em equipamentos. O que as empresas alegaram? Poxa, se você contratar apenas por 12 meses o serviço de conexão à internet, como a gente vai fazer um investimento alto em equipamento? Se você só garante 12 meses de contrato, o que essas empresas vão fazer? Elas vão pegar o custo do equipamento e vão diluir em 12 meses. Agora, se eu garanto para essas empresas um contrato de 36 meses, elas pegam o custo de investimento e vão diluir, fazendo com que o preço mensal seja mais baixo. Então, a gente fez a mesma coisa e a gente contratou por 36 meses. Então, mesmo na 8666, mediante justificativa, em alguns casos já era possível fazer contratos de prazos superiores. Tá? Então, o que essa lei nova ela traz? Ela traz uma maior flexibilidade em relação à duração dos contratos administrativos. Então, voltando lá, olha, a duração dos contratos regidos por esta lei será prevista em edital. Então, quem vai dizer o prazo, quem vai dispor o prazo do contrato é o edital. E para que eu possa definir qual é o melhor prazo, eu tenho que verificar isso no planejamento. Devendo ser observadas no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários para aquele período, né, para aquele exercício financeiro, bem como a previsão no PPA, no plano plurianual, quando esse contrato ultrapassar o exercício financeiro. Tá? Então, aquela regra que a gente começou a utilizar no 8666, com base no artigo 57,
ela é flexibilizada na nova lei de licitações, a tal regra da anualidade. E aí, continuando aqui, olha o que eu falei para vocês. A administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 anos, nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes. Então, vamos interpretar isso aqui, que a gente precisa ter cuidado aqui, tá? Qual é o cuidado que a gente precisa ter? Se lembram dos tipos de contrato que eu ressaltei para vocês. Então, a nova lei, ela apresenta alguns tipos de contratos. Serviços contínuos, que nós já temos na 8666, já estamos acostumados a contratar. E agora a novidade, que são os fornecimentos contínuos, tá? Compra de água, compra de papel, compra de lápis, compra de cartucho da impressora, né? Tudo isso é fornecimento contínuo. Aí a nova lei, ela coloca, olha, você vai contratar a empresa para um serviço ou fornecimento contínuo, esse contrato pode ser de até 5 anos. Não quer dizer que você tem que fazer por 5 anos. Então, como é que eu vou decidir qual é o melhor prazo? É melhor 1 ano, 2 anos, 3? Isso vai fazer parte do planejamento também. Então, quando vocês planejarem a contratação de um serviço ou uma compra, se esse serviço ou essa compra for contínua, vocês, no planejamento, precisam também decidir qual é o melhor prazo para a contratação. Tá? E aí, quais são as preocupações que a gente precisa ter aqui? Olha, estou planejando a contratação de um serviço. Me lembro que perguntaram aqui no chat, né? Contratação do serviço de lava-jato para os carros oficiais do Ministério Público. É um serviço contínuo. É a resposta que eu dei, né? Se é um serviço contínuo, na hora que eu for planejar essa contratação para nova licitação, eu vou ter que definir qual é o prazo do contrato. Eu vou ter que definir se eu vou fazer por 1 ano, por 2, por até 5 anos. Tá? Então, a gente tem que sopesar os prós e contras. Tá? Eu, particularmente, me agrada muito a ideia de continuar contratando por 12 meses, ou no máximo por 24 meses, e a cada ciclo eu verificar se a empresa está prestando bem o serviço e eu renovar o contrato. Não me agrada muito, aí eu estou falando uma visão pessoal minha, não me agrada muito já fazer um contrato por 5 anos. Eu vou dizer o porquê. Porque eu estou colocando para dentro uma empresa que eu ainda não conheço, eu ainda não sei a qualidade dela, a qualidade da prestação de serviço ou do fornecimento. Tá? Então, eu prefiro, na maioria dos casos, contratar por um prazo menor, e se a empresa executar bem, com qualidade, por um preço bom, aí eu vou prorrogando. É possível fazer nesse formato. Agora, como eu dei vários exemplos aqui, é possível que seja já de imediato mais vantajoso eu contratar por um prazo maior. Como eu falei, 36 meses, justifico isso e faço logo por 36 meses, podendo prorrogar esse contrato. Tá? Então, é no planejamento que nós vamos decidir qual vai ser o melhor prazo contratual original para serviço ou fornecimento contínuo. Tá? O artigo 107, ele coloca assim: os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal. Então, olha a lógica aqui. Eu vou contratar um serviço ou fornecimento contínuo originalmente por até 5 anos. Posso fazer por 1, por 2, por 3, tá? E esse contrato, por ser contínuo, por ter uma necessidade permanente, algo que eu preciso sempre, eu posso prorrogar o prazo do contrato sucessivamente, respeitada a vigência máxima de 10 anos. Então, a gente sai de uma situação de serviço contínuo na 8666, que eu contratava por 12 meses, e tinha que prorrogar por iguais e sucessivos períodos até completar o máximo de 5 anos, 60 meses, e a gente cai numa situação agora que é bem diferente. Eu já posso contratar por um prazo maior do que 1 ano, já posso contratar por até 5 anos, se for o caso, e eu posso prorrogar isso por até 10 anos, prazo máximo de 10 anos. Tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. A Camille colocou: a prorrogação pode ser quantas vezes ou até prorrogar? Então, o artigo 107 já responde exatamente isso. Né? Então, agora,
a gente tem uma situação, do meu ponto de vista, ainda melhor, né? Porque é uma crítica que a gente sempre faz, né? Quem trabalha na administração pública. Eu tive um trabalho, vamos pensar nos principais serviços, serviços mais complexos que a gente contrata, serviços permanentes, serviços contínuos, né? Eu, por exemplo, lá no TCE, os serviços contínuos que mais me dão trabalho, limpeza, vigilância, helpdesk, manutenção predial. São serviços que planejamento é mais complexo, são serviços que no dia a dia dão mais estresse, a fiscalização é mais complicada, tá? Muitas pessoas para gerenciar, para a empresa gerenciar. É um serviço que o prédio inteiro precisa, todos os servidores precisam, então é sensível, não é? E aí, olha a situação. Eu, hoje, no cenário da 8666, eu demoro um tempão para planejar isso. Um serviço desse, que é um serviço continuado, geralmente com dedicação exclusiva, dá um trabalho danado para planejar. Aí eu dedico 6, 8, 12 meses só para fazer o planejamento dessa contratação. Aí pela 8666 eu contrato por 12 meses. Então eu formalizo um contrato por 12 meses. Aí a empresa entra, a empresa começa a executar o serviço. A empresa é ótima, está prestando um ótimo serviço, o preço dela foi mais vantajoso. E aí, então, eu vou lá e prorrogo esse contrato por mais 12, por mais 12. Aí eu tenho uma limitação de 5 anos. Mas nesses 5 anos, a empresa foi maravilhosa, prestou um serviço perfeito, alta qualidade. Aí a lei fala, não, mas agora você é obrigado a licitar, né? Então, vislumbrando isso, a nova lei de licitações, ela aumentou esse prazo, ela dobrou. Então, agora, eu vou dedicar mais ainda, vou me dedicar mais ainda para planejar bem essa contratação. Porque é aquela ideia que eu falei para vocês, olha, eu vou fazer um planejamento ainda melhor, mais consistente, mais detalhado. E aí qual é a ideia? Que eu tenho um bom termo de referência para filtrar bem as empresas lá na licitação e trazer para dentro do Ministério Público uma ótima empresa. E aí então, se eu tenho uma ótima empresa prestando um belo serviço, eu vou querer levar essa empresa por 10 anos. Por isso que eu falei, ó, vou diminuir a quantidade de licitações. Então, em vez de eu licitar agora de 5 em 5, eu vou licitar de 10 em 10. Tá? É um ganho substancial. Tá? Aí, continuando lá, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes. Essa informação é bem importante. Por quê? Um dos pontos polêmicos que nós temos hoje na 8666 é justamente essa questão da prorrogação do prazo dos serviços contínuos. O que diz o artigo 57, inciso 2 da 8666? Eu posso prorrogar o prazo de um contrato de serviço contínuo desde que comprovada a condição vantajosa desse contrato. Aí, qual é a interpretação que foi conferida a esse dispositivo da 8666? Como é que eu verifico que a condição é vantajosa? Na prática, a gente faz o seguinte: como é que eu faço isso no meu dia a dia, nos órgãos em que eu trabalhei? Toda vez que o contrato está se aproximando do fim, eu preciso decidir se eu vou prorrogar o prazo do contrato ou se eu vou fazer uma nova licitação. Só que eu não posso deixar para adotar essas providências quando tiver faltando só um mês para acabar o contrato. Não vai dar tempo. Então, tanto no Ministério Público, onde eu trabalhei, quanto no TCE, onde eu trabalho e trabalhei na administração, nós instituímos o prazo de 6 meses antes do término do contrato para fazer essa verificação. Então, toda vez que a gente formaliza um contrato de serviço contínuo, e agora fornecimento contínuo, tem uma pessoa que fica controla, o gestor do contrato, ele controla o prazo desse contrato. E quando faltam 6 meses para acabar o contrato, esse gestor ele abre um processo administrativo, que a gente chama de comunicação do termo extintivo. Por quê? Porque nós precisamos decidir se nós vamos prorrogar ou se nós vamos licitar.
E aí, então, para quem vai esse processo? Esse processo vai para o fiscal do contrato. É a primeira pessoa que vai se manifestar. Por que o fiscal? Porque é o fiscal que está em loco fiscalizando a execução que é feita pela empresa. E aí o fiscal é que tem condições de falar o seguinte: a empresa está prestando o serviço adequado ou não? Porque se a empresa não estiver prestando o serviço adequadamente, sinto muito, eu não vou nem pensar em prorrogar. Eu já vou partir para o planejamento de uma nova licitação. Então, essa é a lógica que a gente tem utilizado com base na 8666. Ou seja, fiscal, a empresa está cumprindo com as obrigações dela? Você tem interesse, né? Você acha pertinente para a administração prorrogar o prazo do contrato com essa empresa? O fiscal vai falar sim ou não. Se o fiscal falar sim, é porque ele está de acordo com a empresa, porque a empresa está prestando da forma como foi pactuado. Se o fiscal falar não, ele tem que dizer lá os motivos, né? A empresa não cumpriu isso, não fez aquilo, e aí vamos partir para uma licitação. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, a empresa, quando ganhou a licitação, ela, no edital, nós temos como anexo a minuta do contrato, com todas as regras, inclusive com prazo. Então, ela se propôs a ganhar aquela licitação para prestar um serviço por 12 meses. Consequentemente, ela não é obrigada a continuar por mais tempo. Ela é obrigada a prestar o serviço combinado por 12 meses. Então, toda vez que eu pensar em prorrogar o prazo de um contrato, eu tenho que consultar a empresa. Empresa, queremos prorrogar o contrato com você por mais 12 meses. Você tem interesse? Geralmente a empresa fala o quê? Claro, a empresa fica feliz da vida, né? A não ser que ela esteja com uma margem de lucro muito pequena, que ela esteja tendo prejuízos, mas em regra, em geral, ela fica feliz da vida e ela aceita. Inclusive, ela fala: quero prorrogar sim, desde que aplicada a cláusula de reajuste. Geralmente, essa é a resposta que a empresa dá. Tá? E aí, então, se tivermos a resposta positiva do fiscal e a resposta positiva da empresa, vamos partir para prorrogar. Mas aí tem um porém. A Lei 8666 diz lá, a condição precisa ser vantajosa. E aí, então, qual a interpretação que foi conferida a isso? Como é que eu vou saber se o preço é vantajoso? Fazendo uma nova pesquisa de preços. Então, usualmente, com base nas regras antigas, toda vez que eu vou prorrogar um contrato, eu sou obrigado a fazer uma pesquisa de preços para saber se o preço daquele contrato está bom ou se o preço de mercado diminuiu. Porque se o preço de mercado está melhor, eu não posso prorrogar o contrato. Então, se eu tenho um contrato com a empresa A de 100 mil reais, quero prorrogar com essa empresa A, e aí eu vou ao mercado e pesquiso preços e vejo que no mercado eu consigo preço de 90 mil, eu não posso prorrogar esse contrato. O que é muito ruim, né? Porque eu tenho uma empresa boa, prestando um bom serviço, e eu não posso prorrogar o contrato. Aí vem a primeira pergunta. Pela 8666, eu poderia chamar essa empresa A para negociar o preço para 90 e eu renovar o contrato? A 8666 é silente em relação a isso. Ela não fala, ela não dispõe nada sobre isso. Então, ficava aquela dúvida. Eu sempre orientei para que fosse feita a negociação. Mas alguns doutrinadores e alguns gestores públicos entendem que isso fere o princípio da isonomia. Eu não compreendo assim. Então, a negociação, no meu ponto de vista, sempre foi possível, mesmo porque ela traria benefício para a administração. Agora, isso está escrito aqui na nova lei. Permitida a negociação com o contratado. Então, ficou mais claro agora na nova lei. Então, qual é a ideia? Para eu prorrogar o preço, o prazo do contrato, serviço ou fornecimento contínuo, as condições precisam ser vantajosas, inclusive ali, ó, em relação aos preços. Como é que eu verifico isso? Pesquisa de preço no mercado. Aí eu consegui um preço no mercado mais barato, chamo a empresa contratada para negociar. A empresa, olha só, estou verificando aqui que o preço do mercado diminuiu. Tem como você reduzir para a gente poder prorrogar? Se você não reduzir, eu vou ter que fazer uma nova licitação. Tá? Então, a lei nova, ela dá essa possibilidade, ela traz essa possibilidade, tá, de negociação. Agora, nós temos um outro problema nessa pesquisa de preços. Qual é o outro problema que nós temos? A empresa A foi contratada, vamos pensar nesse serviço que vocês colocaram aqui no chat, a questão da lavagem, do lava-jato dos carros. Estou com a empresa A, ela ganhou a licitação, preço bom naquele momento, presta um serviço ótimo, os carros estão bacanas, todos limpinhos, não tem estresse com a empresa.
Estou doido para prorrogar com essa empresa. Aí eu vou pesquisar preço no mercado, com outras empresas, com outros fornecedores, painel de preços e por aí vai, aquela coisa toda da pesquisa de preços. Qual é o problema que a gente identifica aí? Acontece direto na prática. A empresa A, que é a atual contratada do MP, ela tem os concorrentes dela no mercado. E aí, quando eu vou consultar o concorrente dela sabe que ela que está prestando serviço no MP. E o contrato ele é transparente, ele é publicizado. Qualquer um pode saber o preço do contrato. Então, a empresa que eu estou consultando, que é a empresa B, ela sabe que a empresa A está dentro, praticando R$ 100.000 para limpar os carros do MP. Ela malandramente vai fazer o quê? Poxa, para eu forçar uma licitação, eu vou jogar o preço para baixo. Ela apresenta um preço de 80 mil. E aí, à medida que eu vejo que tem preço de 80 mil, eu não vou prorrogar o contrato. Então, esse mecanismo trazido pela lei, eu considero um mecanismo perverso, né? Porque ele privilegia uma empresa que não tem nada a ver com a história, em detrimento da boa relação da administração pública com a empresa contratada. Tá? Então, esse mecanismo é muito perverso. Por causa disso, nós temos, dentro da Instrução Normativa 05, um ponto bem importante. Se esse serviço contínuo for com dedicação exclusiva de mão de obra, como eu falei, né, limpeza, vigilância, motorista, a IN 05 ela dispensa a pesquisa de mercado para a prorrogação do prazo contratual. Eu não preciso fazer a pesquisa de preço de mercado, cabendo apenas eu justificar que nós mantivemos o preço original da empresa, simplesmente aplicando a repactuação com base na convenção coletiva de trabalho. Ou seja, em vez de eu fazer uma pesquisa de preços do mercado para comprovar que o preço é vantajoso, eu estou falando o quê? O preço da empresa mostrou-se mais vantajoso lá no momento da licitação, e nesse momento ela está com o mesmo preço, simplesmente ajustando os salários com base na convenção coletiva. Então, ela manteve aquela proposta vantajosa, simplesmente ajustando com base nos novos salários. Então, a proposta mantém-se vantajosa. Essa é a lógica da IN 05. Então, hoje, eu, no estado do Rio de Janeiro, mesmo não sendo legalmente vinculado à IN 05, nos contratos de serviço demo, eu já não pesquiso mais preços para renovar. A gente utiliza, por analogia, a IN 05 de 2017. E aí eu vou dar um passo a mais. A AGU, Advocacia Geral da União, por meio da Orientação Normativa 60, que é de maio de 2020, num parecer do professor Rony Charles, que é advogado da União, ele estendeu, né, um raciocínio dele, dá para estender essa dispensa de pesquisa de preços para os demais serviços, ou seja, aqueles que não são com dedicação exclusiva. Bastando alguém dizer no processo que foi tão somente aplicado o reajuste com base no índice de inflação que reflete a realidade do mercado. Tá? Então, nós temos caminhado aí para uma visão mais flexível dos órgãos fiscalizadores nesse sentido, para possibilitar a prorrogação de prazo do contrato. Mas o fato é, isso não foi trazido na nova lei de licitações. Tá? Então, isso é entendimento que está lá na norma federal, IN 05, e na AGU, que é a Advocacia Geral da União, que presta lá o apoio aos órgãos do Poder Executivo Federal. Ficou claro para todo mundo isso? Tranquilo? Deixa eu ver aqui que tem perguntas aqui. Vamos lá. Camila já foi. Agora eu tenho aqui a pergunta da Elisângela. No TCE do Rio, a figura do gestor de contratos é representada apenas por um servidor, coordenador, encarregado, ou essa função é pulverizada para mais servidores? No TCE do Rio, apenas um servidor, tá, Elisângela? Eu vou falar exatamente como funciona onde eu trabalho. No Ministério Público, quando eu trabalhei, também era nesse formato. Hoje eu não sei como é que está no Ministério Público do Rio de Janeiro, tá? Qual é o formato que a gente trabalha? Todo contrato administrativo, eu sou obrigado a designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução contratual. Tá? Essa pessoa a gente acaba chamando de fiscal do contrato. Então, pela Lei 8.666, eu tenho que designar uma pessoa para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, para fazer essas duas coisas. Tá? Só que,
começaram a interpretar, e tem vários estudos sobre isso, tá, já há bastante tempo, dizendo o seguinte, olha, o legislador na 8666, quando ele colocou lá, no artigo 67, que eu tenho que designar um representante da administração para acompanhar e fiscalizar a execução, ele colocou dois verbos. Não foi à toa. São duas ações diferentes. Uma coisa é acompanhar, outra coisa é fiscalizar. Só que, infelizmente, a 8666 coloca em designação de um representante para fazer as duas ações. Só que os doutrinadores e até os próprios órgãos fiscalizadores começaram a reconhecer o quê? Poxa, são ações completamente diferentes. O que é fiscalizar? Fiscalizar pressupõe que eu teria alguém da administração in loco, no local da execução da prestação de serviços, verificando se a empresa está cumprindo com todas as obrigações que foram pactuadas, principalmente em relação à parte técnica. Isso é fiscalizar. Então, significa dizer que o fiscal ele precisa ter o conhecimento técnico do objeto. Ponto. Aí vem a pergunta, então, eu já sei o que é fiscalizar. O que é acompanhar? Acompanhar seria o acompanhamento administrativo do contrato. E aí, nem sempre aquela pessoa que detém conhecimento técnico do objeto tem o conhecimento administrativo para poder acompanhar. Então, criou-se a figura do gestor. Então, na prática, o que a gente vê acontecer? Nós temos num contrato o fiscal, que deve ter o conhecimento técnico do objeto para fiscalizar a execução, e o gestor, que deve ter o conhecimento da legislação, conhecimento administrativo. O gestor vai ser subsidiado pelas informações técnicas do fiscal para propor medidas administrativas ao ordenador de despesas. Então, lá no TCE, como é que a gente trabalha? Em cada contrato, nós temos duas pessoas designadas, pelo menos duas pessoas designadas. Um fiscal, que geralmente é indicado pela unidade requisitante, e um gestor, que é sempre do mesmo setor. Nós temos uma coordenadoria de gestão contratual com 8 pessoas lá. Tá? Então, toda vez que a gente vai formalizar um contrato, nós designamos essas duas pessoas. Um fiscal, que é da unidade requisitante, e um gestor, que é da coordenadoria de gestão contratual. O fiscal, conhecimento técnico, o gestor, conhecimento administrativo. Tá? Então, quando eu falei para vocês, olha, para prorrogar um contrato, o gestor abre um processo, porque essa parte administrativa, quem controla prazo do contrato é o gestor, lá no TCE. Então, o gestor fica de olho, ele tem os gestores lá, tem lá. A gente não trabalha ainda com sistema, infelizmente, a gente trabalha ainda com planilhas, né? Olha que coisa. Então, temos planilhas, o gestor fica lá com a planilha com todos os contratos, né? Todos os contratos estão planilhados, os gestores têm acesso a essa planilha, e tem lá as formulazinhas que mostram, quando bate 6 meses do término do contrato, aquela célula do prazo fica vermelha, chama a atenção do gestor, o gestor vai lá, sabe, se ele é o gestor daquele contrato, ele vai lá e abre o processo. Tá? Como é que funciona na prática isso? Vamos imaginar uma empresa que acabou de ser contratada, designei lá o fiscal vai logo acompanhar, mês a mês o fiscal está lá, dia a dia, de mês a mês o fiscal está acompanhando, está fiscalizando a execução do objeto. Se o fiscal detecta que a empresa está descumprindo alguma cláusula contratual, ele mesmo vai tentar resolver com a empresa. Ele vai comunicar à empresa para a empresa resolver aquilo. Pode acontecer de o fiscal não conseguir êxito. Se isso acontecer, o fiscal não pode guardar isso com ele. O fiscal vai ter que alçar isso para cima. Então, o fiscal informa isso para quem? Comunica isso para quem? Para o gestor do contrato. E aí, o gestor do contrato, com seu conhecimento administrativo, ele vai propor alguma coisa, alguma decisão para o ordenador de despesas. Porque quem bate o martelo é quem assinou o contrato, que é o ordenador de despesas. Mas entre o fiscal e o ordenador tem o gestor. Aí ele vai pegar e vai falar, então quer dizer que a empresa não está cumprindo isso? Então, vamos aplicar uma sanção. Aí o gestor, com seu conhecimento da lei, ele vai verificar qual é a melhor sanção a ser aplicada, vai fundamentar, vai propor isso para o ordenador de despesas para comunicar à empresa. Ou
vai propor um reajuste, uma repactuação, uma prorrogação de prazo. Então, com base nas informações técnicas do fiscal, o gestor vai propor medidas administrativas. Então, só para fechar a pergunta que você fez, Elisângela, nós temos uma figura, uma pessoa, né? Uma pessoa que é designada como fiscal e uma outra pessoa que é designada como gestor do contrato. Bacana? A gente vai falar ainda um pouquinho mais disso de gestão e fiscalização lá na frente, até porque eu quero falar um pouquinho da fiscalização na IN 05, né? Então, tem umas coisas aí bacanas para a gente tratar. Ainda na duração dos contratos, né? Falamos de contrato de serviço e fornecimento contínuo. E outros contratos, né? A administração poderá celebrar contratos com prazo de até 10 anos, nas hipóteses previstas nas alíneas F e G do inciso 4 e nos incisos tais do artigo 75. Que casos são esses? São casos de dispensa de licitação específicos voltados para incentivo à produção tecnológica no país. Então, para esses casos de dispensa, eu posso ter contratos originalmente celebrados por até 10 anos. Outro ponto importante, a administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado. Olha só, pela 8666, não existe essa possibilidade. Mas isso aqui é um reconhecimento que na prática isso acontece. Então, em que casos eu terei o contrato com vigência por prazo indeterminado? Nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que comprovada a cada exercício financeiro a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação. Então, isso aqui também vai reduzir a minha quantidade de trabalho, tá? Eu lembro perfeitamente, quando eu estava lá na Coordenadoria de Licitações do TCE, que todos os serviços públicos concedidos em regime de monopólio, lá no Rio de Janeiro a gente tinha, né, porque foi privatizada agora a SEDAI, que era a nossa empresa estatal de água e esgoto, né? Mas nós tínhamos água, luz, energia elétrica, né? Então, essas contratações, como é que funcionava sob a égide da 8666? Todo início do ano, a gente fazia uma contratação direta e celebrava um novo contrato. Então, a cada 12 meses, a gente tinha esse trabalho de fazer uma contratação direta, ou por dispensa, ou por inexigibilidade, água e gás por dispensa, energia elétrica por inexigibilidade. A gente fazia isso todo ano. Agora, com a nova lei, vai acabar isso, porque eu vou fazer uma contratação por prazo indeterminado. Sendo que, qual é o trabalho que eu vou ter no início do exercício? Apenas verificar a existência de créditos orçamentários. Tá? Então, isso também vai dar uma maior tranquilidade aí para a administração pública no que tange a essa questão aí, tá? A essa questão dos contratos de serviços públicos com monopólio. Estou vendo aqui que a Margarete colocou uma pergunta, e aí, então, já foi respondida aqui, né? Quando a gente abordou um pouquinho esse artigo 109. Outro ponto aqui, artigo 110. Na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que gere economia para a administração, os prazos serão de... Olha como é que muda aí a questão dos prazos, né? Até 10 anos nos contratos sem investimento e até 35 anos nos contratos com investimento, considerados aqueles que impliquem elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas exclusivamente às expensas do contratado, que serão revertidas ao patrimônio da administração, ao final do contrato. Então, vamos lá. Vocês se lembram que eu falei ontem do contrato de eficiência, né? Contrato de eficiência é aquele contrato em que a empresa vai gerar uma redução de despesas correntes para a administração. E qual foi o exemplo que eu dei? Eu dei o exemplo de contratação de uma empresa para instalar o serviço de geração de energia solar, né? Então, eu vou contratar uma empresa, essa empresa vai fazer um investimento inicial, que geralmente é grande, é alto, né? Um investimento inicial em equipamentos, em células fotovoltaicas, ela vai instalar isso aqui no telhado do Ministério Público, ela vai entrar com toda a parte de cabeamento, estruturação da parte elétrica, levar isso para a operadora de energia elétrica, ou seja, tem todo um investimento que a empresa vai fazer.
E no final desse contrato, isso fica para o patrimônio do órgão público. A empresa não leva de volta, né? Então, essa empresa vai fazer um investimento. Se ela vai fazer um investimento, é aquele papo que eu falei com vocês agora há pouco. Se ela vai investir uma grana, eu preciso dar uma garantia para ela de prazo maior, para ela diluir o custo dela. Senão, não é interessante para a empresa. Vamos pensar em energia solar. Por que eu não coloquei energia solar na minha casa ainda? Eu estou doido para colocar. Porque o investimento é muito alto, né? Eu, para ter o retorno sobre o investimento, para ter lá o meu ROI, né, retorno sobre o investimento, eu vou levar anos. Meu consumo de energia na minha casa é pequeno, comparado com uma empresa ou com um órgão público, por exemplo, né? Então, eu vou levar muito tempo. Então, ainda não vale a pena porque o investimento ainda é alto, ainda é caro. Então, a lei, olhando isso, a lei pensou, poxa, então, se a empresa faz investimento, vamos fazer um contrato maior. Eu posso fazer um contrato por até 35 anos nesses casos, tá? Então, sempre lembrando, essa palavrinha até, ela é bem importante. Porque não necessariamente eu preciso fazer por 35 anos. 35 anos é muita coisa, né? Eu vou contratar energia solar, não vou fazer por 35 anos. Mas se vai ter investimento, eu tenho essa possibilidade. Eu vou estudar, vou conversar, no estudo técnico preliminar, vou conversar com as empresas, vou ver qual é o prazo razoável, de repente fazer de imediato por 5 ou 10 anos, né? Então, vou conversar com o mercado para entender. Olha, mais um ponto do ETP, tá, pessoal? Então, a gente ficou, né, fazendo o nosso trabalho em grupo ontem sobre ETP. Então, tem mais um ponto importantíssimo que a gente deve definir no estudo técnico preliminar. Já que eu consulto as empresas, consulto o mercado no ETP, eu devo ter uma ideia, né, de o que é mais vantajoso, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Tá? Então, esse é o momento também para a gente fazer esse estudo. Mais um ponto aí para a gente poder sair para almoçar. Na contratação que previr a conclusão de escopo pré-definido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato. Esse texto aqui me gerou uma dúvida, né? O que é isso aqui? A gente falou do contrato por escopo. Contratei uma empresa para pintar a fachada do prédio aqui do Ministério Público. Não, então é uma contratação por escopo. Estabeleci um prazo de vigência de 2 meses. Só que choveu, a empresa teve que suspender a execução, e aí, então, 2 meses não foram suficientes. Se eu tenho um contrato de 2 meses e 2 meses não são suficientes para executar o escopo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prorrogar o prazo desse contrato. E a lei fala que essa prorrogação é automática quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato. O que a lei está querendo dizer com prorrogação automática? Tá? Já vi 2 interpretações aí. Primeira interpretação, automaticamente é prorrogada sem necessidade de termo aditivo. Essa é a primeira prorrogação, essa primeira interpretação. Segunda interpretação, automaticamente significa, eu não preciso de instrução processual, justificativas, é só dizer que não foi concluído o objeto por causa disso, 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 e estender o prazo por meio de um termo aditivo. Eu, particularmente, eu fico com essa segunda interpretação. Eu vejo, sim, a necessidade de ter um termo aditivo para formalizar essa prorrogação. Mas esse termo aditivo não precisa ir para lá e para cá, tramitar a burocracia, porque já está pressuposta a prorrogação automática se o escopo não for concluído. E nós falamos ontem também de um regime de execução chamado fornecimento e serviço associado. Nesse caso, a lei fixa a questão do prazo. O contrato firmado sob esse regime terá sua vigência máxima definida pela soma do prazo relativo ao fornecimento inicial ou à entrega, tá? E a operação e manutenção, limitada ao prazo de 5 anos contado do recebimento do objeto inicial. Tá? Então, se é fornecimento de um equipamento com uma prestação de serviço associado, o prazo do contrato vai ter que somar, né, o prazo do fornecimento mais o prazo da prestação de serviços, não podendo ultrapassar os 5 anos. Então, nós temos essa regrinha aí também. E mais um ponto, um prazo diferente aí que nós temos. O contrato que previr a operação continuada de sistemas estruturantes de TI poderá ter a vigência máxima de 15 anos. Aí a minha dúvida aqui foi, o que é um sistema estruturado de TI? Ou melhor, um sistema estruturante de TI? Aí eu entrei lá, quando eu joguei, na verdade eu procurei no Google e ele me levou para o site do SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. E lá no site do SERPRO tem uma definição bacana.
Os sistemas estruturantes, eles oferecem apoio informatizado a atividades como execução financeira e orçamentária do governo federal, administração de pessoal, contabilidade, serviços gerais. Então, sistemas estruturantes são aqueles grandes sistemas da administração pública que dão apoio para a administração pública funcionar. Sistema de pessoal, sistema financeiro. Então, por exemplo, o CIAF, CIAF do governo federal, que é o sistema financeiro, é um sistema estruturante. Né? O CIASG, que é o Sistema de Serviços Gerais, é um sistema estruturante. Então, se eu vou contratar para um serviço que seja inerente a esses sistemas estruturantes, esse contrato pode ser feito pelo prazo de até 15 anos. Tá? E aqui a gente fecha, então, para a gente poder sair para almoçar. Tem uma pergunta aqui para eu procurar responder, que é a seguinte, olha, se a empresa assinar o aditivo posteriormente ao prazo inicial de vigência, não haverá problema no caso da prorrogação automática, certo? Essa é a questão, Maria. Como é que fica esse termo aditivo? Porque, a princípio, né, o que acontece? Termo aditivo de um contrato só pode ser assinado se o contrato está vigente. Se o contrato deixou de existir, não há que se falar em termo aditivo de algo que não existe mais. Então, se eu tenho que formalizar um termo aditivo, o termo aditivo tem que ser formalizado ainda na vigência do contrato. Tá? Então, na prorrogação automática, como eu falei, eu já estou vendo aí duas interpretações. Uma que entende que não precisaria nem de termo aditivo, e outra que não, precisa de termo aditivo, mas essa prorrogação já faz parte do processo, então não precisa de burocracia. Mas se eu preciso de termo aditivo, ele tem que ser assinado dentro da vigência do contrato. Tá? Termo aditivo pressupõe que o contrato ainda existe. Tudo bem? Tá? Então, esse texto aí está dando margem a interpretações ambíguas, né? Então, ela coloca aqui, mas se a gente entender que no caso de prorrogação automática o aditivo seria uma mera formalidade, aí nem precisaria do aditivo, né? Essa é a interpretação que alguns estão conferindo. E aí, mais um ponto que nós precisaremos, né, na verdade, esperar para saber como é que vai ser a atuação dos órgãos fiscalizadores nesse sentido. Eles vão entender, interpretar que não é necessário o termo aditivo ou precisa de um termo aditivo de uma forma menos burocrática, já que é um serviço por escopo que é automaticamente prorrogado. Então, é isso que a gente vai ter que esperar para ver, mais uma vez, nas cenas dos próximos capítulos. Tá? Pessoal, está na hora do almoço, né? Até ultrapassamos aqui alguns minutinhos. Então, bom almoço para todos vocês, tá? A gente retorna, eu vou parar de compartilhar aqui, a gente retorna às 14 horas para dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, pessoal.